Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula semanal de Vedanta com o texto atual Yoga Sutras de Patanjali. Sutras são fios que tecem uma visão de conhecimento, que dá algo extraordinário para uma pessoa, que é a liberação do sofrimento aqui nessa vida, através do reconhecimento daquilo que é essencial para você, da sua verdadeira natureza. Natureza é aquilo que é natural, aquilo que está disponível, e verdadeiro é aquilo que não muda, que sempre é. Não é aquilo que vai e vem como uma emoção, é aquilo que sempre é. E nessa descoberta, com esse olhar íntimo para dentro de si mesmo, você se solta de todo e qualquer tipo de dependência sobre pessoas, objetos, sobre o próprio mundo. E isso não quer dizer que você desgosta, mas que você não tem uma dependência, porque é no contato interno que você, através do conhecimento, do reconhecimento dessa verdade, você fica em paz. Você acolhe o mundo como ele é, adquirindo um contentamento que não é abalado pelos altos e baixos da vida. Porque os altos e baixos da vida fazem parte da própria vida, mas não é isso que define o meu bem-estar. Porque para mim estar bem, ok, frente às situações da vida, basta eu olhar para dentro de mim mesmo e saber que por nenhum instante a paz está distante de mim. Porém, por muito tempo, devido a uma forma errada de se pensar, devido a uma confusão no qual a gente olha para dentro de si e encontra perturbação, a gente sai correndo e passa a lutar para encontrar esse bem-estar. E muitas coisas que a gente passou por essa vida foram e serão muito positivas, ajudando com que a gente sinta alegria, ajudando com que a gente se conecte com a nossa humanidade. Só que como esse mundo ele é transitório, tudo está mudando a todo momento. Se o meu bem-estar depende do resultado de uma ação, eu não vou conseguir alcançar isso, porque durante um dia muitas coisas dão certo, outras não dão. Então quer dizer que se eu não dormir bem à noite, eu já não estou bem, eu já me condeno, já tem algo errado. Só que com a expansão dessa visão, algumas noites mal dormidas fazem parte da vida. Alguns dias com mais trabalho do que os outros fazem parte da vida. Em alguns momentos pessoas vêm e a gente se conecta. Em outros momentos essas pessoas seguem o seu caminho. Assim como você está seguindo o seu, eu estou seguindo o meu. E que nesse momento a gente está se encontrando aqui. Isso tudo faz parte da vida. E para uma pessoa que entende a si mesmo, ela consegue acomodar. Porque existindo a tristeza, a saudade de uma pessoa ir embora, existe a acomodação de que isso é natural da vida. E vai ter alguns dias mesmo que eu vou me sentir triste. E em vez de tentar me distrair o tempo todo para fugir da tristeza, eu vou viver a tristeza. Em vez de negar que eu tenho raiva, que eu tenho uma fúria em alguns momentos, eu vou validar o meu sentimento, minha emoção. Porque a emoção não vem do nada, existe uma causa. E se nós não tivéssemos emoções, nós não seríamos humanos. Portanto, esses são os temas do Yoga Sutras de Patanjali e Yoga aqui como uma prática espiritual.
Porque a sua natureza é algo que transcende, é algo que está além. Então, a gente precisa de uma ferramenta que tenha como objetivo nos mostrar isso. E para isso, esse instrumento interno chamado de mente precisa estar muito bem regulado. E assim Patanjali definiu o yoga. Yoga é o comando dos movimentos da mente, que basicamente são 3: sensações, pensamentos e emoções. E é assim que a gente interage com o mundo. E em momento algum, o nosso objetivo é eliminar pensamento, é eliminar a sensação, é eliminar a emoção, mas conseguir entender como que a gente opera. E operando de uma maneira eficiente essa mente, que não nos cause sofrimento, eu sento e olho para dentro de mim mesmo, me estabeleço um silêncio, uma quietude e eu estou em paz. Uma paz que não vem de fora, uma paz que está aqui dentro. Para muitos de vocês, essa verdade ela pode estar distante, porque a gente está passando e passa, né, em alguns momentos um conflito no relacionamento, uma baixa no trabalho e várias dificuldades. Mas de tanto escutar e fazer a reflexão, tentar entender os ensinamentos, vai chegar um momento que vai vir uma situação perturbadora e você vai entender que os problemas do corpo são do corpo, os problemas da mente são da mente. E quando vier aquela onda de autocondenação, de autojulgamento, de uma sensação de insuficiência, que sempre a vida teria que ser diferente porque no diferente eu estaria melhor, a mente se volta para dentro, mergulha nesse silêncio e todo esse processo subjetivo, esse mundo interno, ele se dissolve. E você vai fazendo isso de novo, até que essa raiz do sofrimento, que é a ignorância, o ignorar aquilo que eu sou essencialmente, é removido. E a sua visão é clara. E você, aqui nesse mundo, com as suas relações, com o seu trabalho, com as suas atividades, porque a vida espiritual, a prática espiritual, ela não é separado da vida no mundo. A espiritualidade é o conteúdo que preenche a nossa vida, que vai dar muito sentido, muito significado a essa vida que a gente está vivendo. De relacionamentos, de contato interno, de satisfação de muitos desejos, de busca por um contentamento inabalável e por uma paz permanente. E como o problema humano, ele é atemporal, porque todo ser humano nasce ignorante de si mesmo, essa tradição ela é atemporal. E se nós fizermos Yoga Sutras daqui 5 anos, o texto ele vai se manter na sua base, porém ele será muito diferente, porque de uma pessoa viva para outra pessoa viva, essa transmissão ocorre com temas que são muito atuais. Um deles é a condução da própria mente para que a gente possa viver bem. E viver bem é livre de conflitos, livre de perturbações aqui nesse mundo. Portanto, essa palavra yoga, aqui ela está sendo muito expandida. Mais no texto, principalmente o capítulo 2, a gente vai ver que yoga é definido como um processo meditativo, no qual eu consigo comandar a mente e quando essa mente está acomodada, eu facilmente reconheço essa verdade sobre mim mesmo. Não precisa outra pessoa contar isso para mim. Eu vejo com os meus olhos não físicos, mas com o olho do conhecimento, o olho da minha mente. Eu vejo, ninguém precisa me dizer isso. E enquanto isso, a gente vai se fortalecendo, se qualificando e principalmente vencendo os nossos medos, vencendo aquilo que nos torna dependentes de certas situações, porque a gente não veio aqui
sendo sincero, grudado com ninguém. A gente tem o mérito, as bênçãos de encontrar pessoas que vão caminhar com a gente por muito tempo. Porém, todo o crescimento e amadurecimento, ele é individual. E por mais que uma pessoa ame a outra pessoa, não é possível passar a sua maturidade para outra pessoa. Você pode transmitir a sua visão, você pode, através do seu comportamento, inspirar os outros. Só que você não pode receber diretamente, assim como se fosse uma mágica, a maturidade de outra pessoa, o comportamento, as atitudes de outra pessoa, porque isso faz parte do nosso processo de crescimento e amadurecimento. E Vedanta, porque traz temas que são muito importantes para os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com tudo isso à nossa volta, e que dificilmente fora de um ambiente como esse, a gente faria esse tipo de reflexão. Então realmente é uma bênção a gente conseguir abrir um texto que tem milhares de anos, como Yoga Sutras, 2.000, talvez 4.000 anos, a gente não sabe, e aquilo que está sendo dito é tão especial, é tão extraordinário, a ponto de levar uma pessoa aqui nessa vida, com todas as dificuldades, acomodar incondicionalmente a si mesmo e as situações que acontecem, desenvolvendo força, desenvolvendo equilíbrio, desenvolvendo tranquilidade, autocontrole, foco, confiança, tolerância para com aquilo que eu não tenho controle. Tudo isso vem ao longo do caminho. Um pouco a gente já tem. Se a gente não tivesse tranquilidade, a gente nem sentava aqui. Mas com o tempo, essa tranquilidade, ela vai crescendo, porque ela passa a ser independente dos fatores que estão à minha volta. Eu foco naquilo que eu posso fazer de bom para mim, que é eliminar as minhas perturbações. Isso já vai ser bom para mim, para minha família, para o meu marido, a minha esposa, para a sociedade como um todo. Ter uma pessoa tranquila, equilibrada, autocontrolada é uma bênção em qualquer ambiente. E enquanto isso, eu vou escutando, eu vou refletindo e vou fazendo esse esforço de trazer esse conhecimento para a minha visão, para tornar meu tudo isso que está sendo dito, eliminando todos aqueles comportamentos que são contrários a essa visão de que você é uma pessoa livre e independente, de que você consegue, que você é ok frente ao sucesso e frente ao fracasso, porque fundamentalmente não é isso que define você. Você está além dos papéis. Aquilo que você é essencialmente está além até desse corpo, que já foi e já voltou, e você continua o mesmo, num nível bem fundamental. Então, é realmente muito especial. Cantamos o mantra, mas a aula já começou, né? Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi
Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om. O Namastê. Na aula passada e nessa grande introdução, a gente fez uma parte muito importante dentro de Vedanta e que é fundamental para a gente poder assimilar o conhecimento. Porque estudar Vedanta e Yoga, praticar, estudar, não é uma questão de motivação. Por um tempo a gente vai na motivação, sabe? As pessoas fazem propagandas, a gente vê, vai ficando mais velho, coluna alinhada, o rosto com uma aparência bonita, flexível. A gente vê a importância, né, de uma conexão espiritual para o nosso bem-estar e por muito tempo isso é um fator motivador. E ao longo da vida, mesmo dentro do processo, isso vai continuar motivando. Só que só motivação não é o suficiente, porque não é todo dia que a gente acorda, vou fazer minha meditação de manhã bem cedo, vou fazer o meu estudo de Vedanta, vou mergulhar na espiritualidade. E principalmente em momentos que a vida está fazendo as suas transições, em momentos de muita mudança, que tem atrito, porque o ser humano quer ficar confortável, e essas mudanças, elas levam um tempo para a gente se acomodar. A pessoa que vive só de motivação, a pessoa costuma abandonar. E nos momentos mais importantes, quando o ensinamento poderia acolher essa pessoa, e a gente está falando aqui do conhecimento de Ishvara, que quando a gente concluir essa etapa, todos vocês, através do conhecimento, terão uma conexão direta com algo que pode acolher de uma maneira incondicional a pessoa que você é e pode ajudar a se estabilizar frente a esses momentos de mudança. Porque essa visão nos traz que o mundo ele não é baseado em um erro. O mundo ele é completamente inteligente e ele está completamente ordenado. Ou seja, aquilo que eu estou vivendo agora é o que eu preciso. Eu consigo encontrar esse contentamento. Porque eu sei que o que eu estou vivendo agora, mesmo que seja desconfortável, é necessário. E não quer dizer que eu estou feliz porque eu estou passando por um momento muito turbulento. Não. Mas o meu intelecto, ele consegue invocar que existe uma ordem nesse mundo e que nesse momento é isso que eu preciso viver. E eu começo a olhar para a situação em como crescer frente a essa situação. Eu fico inseguro por quê? Né? Eu preciso estar pendurado com outras pessoas, por exemplo. Por quê? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu não posso ter, por exemplo, e tenho, eu não estou falando de mim, mas da pessoa, né? O desejo, um desejo que é muito válido, e eu não posso bancar o meu desejo e seguir esse determinado caminho. Então existem vários pontos ao longo dessa jornada que a gente precisa olhar com mais atenção. E sem esse tipo de amparo, nessa visão do conhecimento, realmente fica muito difícil de se manter estável. Ainda mais quando a gente se torna dependente de uma situação, de uma pessoa, de um objeto. Dependente. Porque as coisas mudam e aquilo que está presente hoje pode amanhã não estar presente. Então, só a motivação, ela vai ser um fator importante, mas não vai segurar por muito tempo. E através da compreensão, de novo, do conhecimento, e o conhecimento, essa distinção que a gente está fazendo do problema humano, que a pessoa nasce com uma ignorância, ela ignora aquilo que ela é essencialmente. Ela ignora que a sua natureza é a fonte do seu próprio bem-estar, é o grande segredo
Porque está evidente, está claro, mas não é visto. E um exemplo que veio essa semana muito interessante é aquele quadro 3D, e tem um pintor muito famoso que é Salvador Dalí, que tu vê uma floresta, mas dentro da floresta, se tu olhar atentamente, tem um rosto ali. Mas o olho precisa ser treinado para ver. Então a pessoa olha e vê a floresta por muito tempo. Aí daqui a pouco uma pessoa aponta, olha essas duas casas, não parecem dois olhos. Olha essa árvore aqui, não parece um nariz. E a terra com esse formato de pernas não parece, de pedras, não parece uma boca. Aí a pessoa se dá conta, nossa, eu não tinha reparado que tem um rosto aqui, né? O desenho de uma floresta, mas se você olhar atentamente, a gente enxerga um rosto. Sempre esteve ali, mas a gente não vê. Da mesma forma, quando a gente ignora, e a ignorância é isso, eu ignoro a mim mesmo essencialmente. E olho para mim e o que eu vejo? Uma pessoa carente. Uma pessoa que tem muitas faltas. E por isso que essa pessoa não pode estar bem. Por isso que essa pessoa não consegue acomodar emoções como raiva, como a tristeza. Então, se eu sou insuficiente, eu sou carente, e essa carência leva a uma autocondenação que vai levar a um desconforto, eu vou precisar resolver isso. E como eu resolvo isso? Se a fonte não sou eu, a fonte tem que estar do lado de fora. Aí a gente vai olhar para o que as pessoas estão fazendo, as pessoas estão correndo e lutando muito para estar bem. E a solução então? Eu vou fazendo ações, elimino o desagradável e o resultado da ação vai me trazer essa felicidade. Se o resultado de uma ação desse felicidade, eu vou tomar minha água e eu tenho que ficar feliz. É uma ação. Comprar um livro teria que me dar uma felicidade. Viajar para um lugar, e a gente até tem alguns momentos, mas isso não se mantém. Então o desejo vem e ele é natural, a gente satisfaz o desejo, mas quando o desejo morre, outro desejo vem. E a sensação de carência, de que eu tenho uma falta para estar bem frente ao movimento da vida, ela continua. E isso começa a incomodar cada vez mais. Então as pessoas vão correndo, com a ideia de quanto mais eu faço, quanto mais eu corro, mais eu luto, melhor eu fico. Mas é só você olhar para o seu lado. As pessoas estão insatisfeitas, nunca têm uma suficiência, as pessoas estão descontentes, tendo muito mais do que precisam para viver bem para suas próprias necessidades. Percebe que esse cálculo matemático ele não funciona. Mas é muito difícil de sair desse emaranhado, porque a gente não olha para o início do emaranhado, que é uma ignorância, um erro no pensar, no qual eu concluo que sou uma pessoa carente, no qual eu concluo que quando eu estou triste tem algo errado comigo. Porque eu não conheço muito bem a energia da tristeza, muitas pessoas fogem disso, e fogem de emoções como a raiva, e a pessoa não conseguiu lidar com aquela emoção. E a conclusão é, tem algo errado. E aí eu vou correr, eu vou de um lado para o outro, eu vou comprar uma coisa, eu vou me distrair, eu vou falar sem parar, para ver se eu me afasto desse movimento que está presente aqui. Então, a pessoa vai fazendo ação. E a gente vai continuar fazendo essas ações. Só que a questão é o seguinte, quando eu concluo que a ação é o provedor da minha felicidade, do meu contentamento e da minha paz permanente, é o que pode me dar, eu estou preso numa roda infinita. Porque é só você pegar um grande objetivo que você tem, ou teve, e você resolveu. Quando o objetivo terminou, tem aquele momento que a gente às vezes fica meio extasiado. Ah, nossa, uma grande conquista. E esse é um sentimento genuíno.
a alegria, um orgulho equilibrado de si mesmo, de ter feito um grande feito, né? A pessoa teve um grande feito nessa vida. Entender isso não diminui os feitos, as ações, o esforço de cada pessoa, mas coloca as coisas no lugar. E colocar as coisas no lugar aqui é reconhecer que se você coloca o fardo do seu bem-estar, a possibilidade de uma paz permanente, um contentamento inabalável vir do resultado de uma ação, você nunca terá o que tanto deseja. Porque não importa qual é o desejo das pessoas. Para a própria pessoa é óbvio que importa. Eles estão nessas 4 categorias: autoproteção, segurança, prazer e bem-estar, valores fundamentais para uma vida boa. A grande maioria das pessoas está centrada nisso. Mas mesmo assim, existe um ponto que não elimina. Porque se eu fosse uma pessoa muito virtuosa, e a gente está buscando e desenvolvendo isso, eu teria que internamente acomodar incondicionalmente a vida como ela é. Mas sem o autoconhecimento, isso não é possível. Porque se desconsidera que errar faz parte da nossa humanidade. Que sentir uma emoção, em algum momento tomar uma decisão que não é muito apropriada, faz parte da nossa humanidade. Mas uma visão perfeccionista, o que difere da realidade tal qual ela é, nos leva novamente a uma sensação de tem algo muito errado comigo, porque eu não consegui ser perfeito. E eu novamente, a pessoa, ela vai se condenar. Então, esses 3 pontos, eles são fundamentais. A autoproteção, o prazer, o bem-estar faz parte, a gente busca isso. E esses valores, com a proposta de conseguir uma paz permanente e um contentamento inabalável. Mas nenhum deles sobrevive à análise, porque eles são tudo relativos. Eu posso ter muitas posses e mesmo tendo muitas posses, eu ainda não tenho satisfação. Eu ainda não tenho contentamento. Sempre tem algo diferente. Tem algo que faz com que eu não consiga me acomodar frente a essas situações. Eu tenho um carro muito bonito, mas por alguém ter um carro melhor do que o meu, eu me sinto desconfortável com o carro que eu tenho. Só que vai ser sempre assim. Alguém sempre vai ter uma casa mais bonita que você. Alguém sempre vai ter mais conhecimento em uma área que você. Alguém sempre vai ter uma característica física diferente, talvez mais chamativa que você. Assim é o mundo. E essa mentalidade, ela nos leva a uma competição. E a competição é querer tirar o lugar do outro. Essa é a base da palavra competição. E isso também não vai eliminar eu ser melhor do que... Porque daqui a pouco a pessoa é boa e muito boa e a pessoa está isolada. A pessoa pode se tornar uma pessoa prepotente, porque ela é muito inteligente, ela é muito atlética, tudo essa pessoa consegue. Mas quando a gente olha para nós, a gente é cheio de imperfeições. E o que acontece é que essas pessoas que são holofotes, né, de uma perfeição escondem as suas dificuldades, porque todos nós, apesar de não partirmos do ponto zero igual, todos nós viemos com dificuldades. Viemos com capacidades e potenciais para poder crescer e amadurecer dentro dessa história, que é completamente ordenada e harmônica para o nosso crescimento, incluindo a nossa herança cultural que a gente recebeu, a nossa herança familiar que a gente recebeu, para o crescimento. Do ponto de vista de Vedanta, o problema é dissolvido e se tornam situações e fatos da vida, no qual eu invoco a verdade para lidar com isso. Porque eu sei que não vai ser uma pessoa, não vai ser um objeto,
Não vai ser uma situação que essencialmente vai me mudar. Porque se é essencial, não é aquilo que vai e vem. Não é aquilo que está se transformando. Por isso a gente precisa ter um olho treinado, um olho da mente, que nem para ver o quadro em 3D, que parece uma floresta. E mas dentro da floresta tem um rosto desenhado. Parece que as perturbações fazem parte de mim essencialmente. Mas quando eu consigo ir além disso, e além desse movimento de mente, eu consigo ver que uma pessoa estando comigo ou não, internamente eu estou em paz. Uma situação muito presente no meu dia a dia, eu consigo estar contente. E contente não é a pessoa deslumbrada, sabe? Contente é a capacidade de acomodar o contentamento, a vida como ela é. E em alguns momentos a vida é desconfortável. Em alguns momentos é muito indesejável algumas coisas que acontecem. E se você nega o que está presente para você, você vai sofrer em algum momento. Porque a gente não tem como mudar a realidade da vida. Principalmente aquilo que já passou. Agora a gente pode crescer com aquilo que já passou. A gente pode se autoaprimorar nesse momento agora, nesse agora que é a realidade da vida, acontece nesse agora. Para que daqui para frente amadurecer, a gente pode amadurecer. E não vendo o amadurecimento como um processo da idade adulta. Idade adulta quase que no mas não, isso não quer dizer que eu me tornei adulto e que eu cresci e amadureci como eu poderia amadurecer. E conforme a gente assimila essa parte do conhecimento, que não são as ações que vão eliminar a sensação de carência, e nós fazemos ações como tomar água, como trabalhar, como guardar um dinheiro, como fazer uma viagem. Essas ações, elas não prejudicam a nossa visão de nós mesmos. Mas o ponto todo é o seguinte. Quando eu não entendo que a minha sensação de carência, de falta para mim estar ok frente à realidade da vida, é devido a uma ignorância, a um ignorar aquilo que eu sou fundamentalmente, a ignorar que a fonte desse bem-estar sou eu vou começar a fazer ações. E não são só ações, porque as ações vão para duas direções. Eu vou atrás daquilo que eu quero e eu tento me distanciar daquilo que eu não quero. Isso vai continuar, são gostos e aversões. Só que, não compreendendo o processo, existe uma compulsão, existe uma força, existe uma correria para ir atrás do que se quer e uma força, uma luta para se evitar o que não se quer. Na conclusão de que eu obtive aquilo que eu desejo, eu fiquei feliz. Só que eu até fico feliz por um tempo, mas como a vida vai mudar e aquilo que eu desejo não está sempre disponível, o meu desejo fundamental, que é contentamento inabalável e paz permanente, ele nunca vai se satisfazer assim. Porque eu não vou conseguir, em momento algum da minha vida, viver só aquilo que eu desejo e evitar tudo aquilo que eu não desejo. Portanto, a estrutura da nossa mente é essa. Eu vou atrás do que eu quero, do que eu desejo, e eu vou evitar o que eu não desejo. Porém, sem o conhecimento, esse desejo, que é genuíno, ele se torna uma compulsão. Uma força que vai levar a gente a lutar. Enquanto as coisas estão dando certo, a gente está bem, a gente está alegre, a gente está feliz, a gente está muito confortável. Mas e quando a gente passa por um momento de perda? Mas e quando a gente começa a ver que esse corpo está envelhecendo bastante? Mas e quando a gente se esforçou muito para fazer alguma coisa e o resultado saiu abaixo do esperado? E é aqui que o conhecimento entra.
não apontando que é desejável se esforçar demais para fazer algo e ter um resultado abaixo do esperado, mas que isso faz parte da vida, porque o resultado de uma ação não depende só de você. O seu livre-arbítrio é para escolher o que você vai fazer. É para colocar sua energia na sua preparação em cima daquilo que você está fazendo. Mas agora, quando você solta, o resultado final ele é influenciado por muitos fatores. E isso faz com que, quando eu estou lá em cima, eu desço do pedestal. Eu sei do meu valor. Eu sei o quanto me esforcei para estar onde estou. Porque ninguém chegou aqui do nada. Mas eu também sei o quanto que o ambiente, as pessoas, a minha cultura, a minha família me influenciou para eu estar onde eu estou. Nós subimos em cima dos ombros de outras pessoas. Não como dependentes, mas auxiliados por outras pessoas. Uma grande bênção é nascer com um pai e uma mãe que têm conhecimento. Com um pai e uma mãe capazes de nos orientar ao longo da jornada da vida. Isso vai poupar muito trabalho emocional. Só que não são todas as pessoas que vêm com essa bênção. E não tendo essa bênção vai ter muitas dificuldades. E muitos vão crescer muito rápido com as dificuldades de, por exemplo, não ter essa estrutura familiar para ajudar essa pessoa no crescimento. E isso é a vida. As pessoas não começam no mesmo ponto zero. Portanto, eu vou entendendo, eu vou eliminando a competição da minha mente e cada vez mais o meu foco é no quê? Extrair o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível. Nessa jornada de yoga, eu pessoalmente vi pessoas que tinham uma estrutura muito propícia a yoga e meditação. Tinham tempo, tinham dinheiro, tinham acesso ao conhecimento, mas não tinham a força para vencer os seus próprios medos, tornando essas pessoas dependentes das situações. Então, quando surge um conhecimento que mostra que o seu bem-estar é independente, é livre de qualquer coisa externa, a pessoa nunca vai viver isso, porque a pessoa tem medo de soltar as muletas e caminhar com as suas próprias pernas. Mas uma pessoa que está ali dependente das muletas precisa, antes de tudo, fortalecer as pernas para caminhar. E nesse processo de fortalecimento vem a confiança. Vem a confiança. E daqui a pouco a pessoa conclui. Eu posso tentar vivenciar isso. Eu posso tentar me colocar à frente às situações das pessoas sem tentar agradar os outros. Eu posso viver os meus desejos que não prejudicam ninguém, mesmo estando dentro de um relacionamento. Eu posso escolher viver esses caminhos. E isso é um ponto que não depende dos outros. Depende de você se firmar naquilo que é mais importante. Em alguns momentos de vida, a pessoa vai ter tanta necessidade por uma segurança e uma autoproteção que ela não tem capacidade intelectual de refletir sobre os objetivos da vida. Mas para você que chegou até aqui, a gente conclui que o objetivo mais alto da vida é eliminar essa sensação de carência, para eliminar o sofrimento, para eliminar a negação da realidade que envolve esses movimentos da própria vida e acomodar incondicionalmente a vida como ela é e a pessoa que eu sou. As ações, elas vão continuar, só que as ações, elas não estão aqui para produzir felicidade, para produzir bem-estar, para produzir contentamento, para produzir uma paz permanente, porque não é o resultado de uma ação que te dá isso. E se eu não entendo que é um desconhecimento, é um ignorar daquilo que eu sou essencialmente, eu vou ficar preso ao ciclo do karma. Eu vou fazer, eu vou lutar.
E essa sensação de que algo falta para que eu possa estar bem nunca vai embora. E o que vem, em vez de ser bem-estar, para muitos é doença, é a compulsão, a impulsividade dominando a mente e é um sofrimento, porque eu não consigo, mesmo me esforçando muito, eliminar o desagradável e o indesejável. Só que com a visão de Vedanta, isso não é um problema. Isso são fatos que você precisa lidar ao longo da sua vida. A tristeza não é um problema. A tristeza é algo natural da vida. A perda também não é um problema. É um fato da vida. É uma situação que se apresenta. Em alguns casos vai ser uma perda financeira. A pessoa que consegue viver com muito pouco, a pessoa não tem medo desses movimentos de governo, esses movimentos que estão acontecendo. Não quer dizer que é desejável, mas a pessoa não tem. A pessoa vive com arroz e feijão. O corpo sobrevive comendo arroz e feijão. Se você consegue sobreviver por um tempo comendo arroz e feijão, você ter uma variedade imensa de comida ou não, para você tanto faz. É claro que a gente vai e come, experimenta coisas diferentes, mas você sabe que tendo arroz e feijão você sobrevive. Uma pessoa que consegue viver com muito pouco, consegue viver também com muito da mesma forma, porque ela sabe que ela tem a pessoa, né, tem um bom ar-condicionado, tem toda uma estrutura. Mas se não tiver também, a vida vai seguir do jeito que tem que seguir. Isso é uma maturidade interna. E não quer dizer que eu vou passar trabalho num dia de muito frio, eu estou proibido de ligar o ar-condicionado, eu estou proibido de fazer uma viagem e comer em algum lugar. Isso quer dizer que, se eu não tiver condições de comer em algum lugar, eu consigo comprar arroz e feijão e vou sobreviver. E esse fato não vai mudar a pessoa que eu sou, não vai fazer eu sofrer, porque não é comida que dá felicidade para uma pessoa. Vai ter um pouco de felicidade. A pessoa comeu, come aquele chocolate, né? Tem, mas se a gente depende disso, isso é uma migalha. Meu professor costumava falar que isso é um mendigo de felicidade. Quando a gente pega de algo que é tão pequeno. Então, se eu consigo estar ok, tá bem, frente a esses movimentos, o que pode roubar a minha paz? O que pode roubar uma pessoa que dormiu mal, de mau humor num trabalho? Uma pessoa que não cuida de si mesma e passa o tempo todo reclamando? Eu só não me conecto com a pessoa. Eu entendo a pessoa, sabe? Internamente, essa compreensão vai gerar um acolhimento dessa pessoa, porque eu não sou juiz do mundo para condenar a pessoa que não cuida de si mesma. Mas esse é um problema da pessoa. É a pessoa que precisa resolver isso. Eu posso oferecer o meu apoio, escutar, de repente passar uma orientação, ajudar de alguma maneira, se a pessoa quiser. Só que o problema de quem não cuida de si mesmo é de quem não cuida de si mesmo. E eu estou fazendo meu papel. E é isso que vai importar para nós, porque a gente não pode passar para o outro aquilo que a gente conquistou, como por exemplo a saúde. Eu amo uma pessoa, amo meu filho, mas infelizmente se ele não cuida da sua saúde, o que eu posso fazer? Eu posso falar, repetir. Se é muito pequenininho, dá até para, sendo sincero, até obriga. Mas depois que a pessoa é adulta, não se tem mais o que fazer. Mas o nosso papel, isso a gente pode fazer, então, diariamente. A gente abre a nossa mente. A gente tenta entender esse problema que é atemporal. Avidya, kama, karma. Devido à ignorância sobre si mesmo, vem a sensação de insuficiência. Vem a sensação de carência. Essa sensação me coloca na roda do karma, na roda da ação. E um nível de ação, todo mundo vai fazer. Só que essa ação aqui, ela é movida por uma compulsão. Uma força, uma correria e uma luta
para estar bem, porque eu não quero sofrer. Então eu vou fazendo, mas se eu dependo do resultado de uma ação, eu coloco esse fardo naquilo que eu faço, eu nunca consigo estar realmente contente, porque o desagradável faz parte da vida. E através do conhecimento de Vedanta, a gente não nega o desagradável. A gente não nega que a gente comete erros. A gente não nega que tem coisas na nossa história que são muito complicadas. E todo mundo tem. Fora da intimidade, todo mundo é bonzinho. Ai, a pessoa sorri, a pessoa é paciente, é amigável. Na intimidade, eu tenho certeza que você que está escutando até aqui, você sabe que não é bem assim que a coisa funciona. Só que isso é parte da vida. O que nos torna perfeitos é sermos imperfeitos. O que torna a nossa história tão... A palavra que me vem é maravilhosa, mas não é bem maravilhosa, única. É esses pontos de imperfeição. É o não saber o que vai acontecer depois. Isso é o que bota medo nas pessoas. Mas já imaginou se você soubesse tudo que iria acontecer daqui 15 minutos, daqui um dia, daqui um mês? A gente não ia conseguir viver a vida assim, de saber que em algum momento da vida, né, que isso não aconteça, vem uma enchente e a gente perderia a casa. A gente não conseguiria passar a vida inteira sabendo tudo o que acontece. E isso bota medo na pessoa. Mas ao mesmo tempo é por não saber o que vai acontecer que a gente consegue ter uma sanidade na nossa mente. Depois, com o conhecimento, a gente acomoda a vida como ela é. Mas antes, a ideia de que algo não é permanente vai gerar perturbação. E isso é uma das coisas que mais perturba as pessoas. Nos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento. O único relacionamento que é inabalável é o relacionamento com Ishvara. É o relacionamento com aquilo que tudo governa. Porque Ishvara está sempre presente. Ishvara não se dissolve com o tempo. Ishvara é o tempo. É o Senhor do tempo. É o Senhor do karma. Porque tudo mais não são permanentes. As pessoas também estão mudando. E daqui a pouco a visão que a pessoa tem da vida muda tanto que as pessoas se tornam incompatíveis. Ou não. Ou as pessoas se tornam cada vez mais compatíveis. Uma vida espiritual não anula uma vida familiar. Os mestres das Upanishads, a grande maioria, se não todos, eram casados. E isso não tem problema algum. Não tem problema algum eu ser dono de uma empresa e ter um tempo para olhar para a espiritualidade, para buscar entender, conhecer isso que está além desses movimentos da mente, isso que independe de pessoas e situações e objetos para existir. Mas são escolhas que a gente precisa fazer, porque se a gente não sentar para escutar, a gente não consegue entender o problema humano. A vidya, a ignorância. Vidya é conhecimento. A vidya é a ignorância. E a ignorância da onde está a fonte do contentamento e dessa paz. E não entendendo a fonte, eu vou fazer o que as outras pessoas fazem. Eu vou sair correndo e vou lutar o tempo todo. Só que as pessoas não resolvem o seu problema assim. Aparentemente resolvem. Mas internamente a sensação de carência continua. Senão, a pessoa estava satisfeita, a pessoa estava contente consigo e com a própria vida. Eu quero assimilar o conhecimento de Vedanta. Começa assimilando e compreendendo esse ponto principal. O mundo tem uma impossibilidade em prover, mundo, pessoas, situações e objetos, contentamento inabalável e paz permanente. Impossível. Por quê? Porque as coisas vão mudando, porque as coisas não se mantêm, os nossos próprios desejos por um determinado objeto. Quem é que nunca comprou algo que desejava tanto? Depois de um tempo, é só um objeto. Aquilo já não é mais a grande fonte
de prazer que foi no momento e não tendo prazer, se conclui erradamente que não se tem bem-estar, como se uma coisa dependesse da outra. Só que aí, em um nível, eu compreendo a impossibilidade. E num outro nível, a impossibilidade. E num outro nível, eu compreendo a possibilidade de olhar para dentro de mim, de algo que eu já experimentei, que não é uma ideia, porque fala daquilo que eu sou, é uma realidade a ser conhecida. A forma de estar em paz permanentemente, mesmo que as emoções existam, porque as emoções nos tornam humanos, e acomodar incondicionalmente a vida como ela é. Eu fiz a discriminação, eu entendi onde está a fonte daquilo que eu estou buscando. E repetindo de novo, entender que essa busca é interna, não gera ódio, não gera desprazer, desinteresse do mundo. O desapego não tem como base o desinteresse. O desapego tem como base a compreensão e o conhecimento. Olha como é outra visão diferente também. Se pensa muitas vezes que uma pessoa desapegada é uma pessoa desinteressada. Não tem muito interesse. Eu vou doar as minhas roupas boas, eu vou doar aquelas coisas boas, porque eu sou desapegado. Esse tipo de desapego, ele nasce da ignorância. O desapego que a gente está falando aqui nasce do conhecimento e da compreensão. Assim como a gente está caminhando nessa parte devocional. A devoção não é simplesmente uma pessoa no altar chorando, ai, Deus isso, Deus aquele outro. Muitas dessas pessoas não têm o mínimo de conhecimento, mas têm a capacidade de expressar suas emoções. Só que aí a pessoa sai do altar, sai da sua oração e passa a condenar todo mundo. Mas o mundo não é divino, eu já escutei isso várias vezes. Aí a pessoa diz que o dinheiro é algo muito ruim, diz que as pessoas são muito ruins e condena tudo. Mas ali no altar, essa pessoa consegue expressar suas emoções, essa pessoa tem algum contato e é válido. Mas a sua devoção, ela se resume a algo muito pequeno. E aqui, assim como o desapego, assim como esse mergulho no processo espiritual, ele tem como ponto de partida um conhecimento. E o conhecimento é o que nos segura, porque a motivação não vai te segurar há muito tempo. Mas o conhecimento, ele é inabalável. E se você conhece, você entende, você não vai abrir mão disso. Assim como quem conhece Ishvara, que é o nosso assunto principal. Aquela pessoa que conhece Ishvara, o universo é o seu altar. O universo deixa de ser pessoal, ele é impessoal. Porque as leis que regem esse universo, elas são impessoais. Elas estão presentes em tudo. Por onde eu olho tem inteligência. E essa inteligência, ela é uma expressão daquilo que é divino. Porque não foi o homem que bolou a estrutura da mente. A estrutura da mente já existe. Não foi o homem que bolou a estrutura do corpo. A estrutura do corpo já existe. Não foi o homem que bolou a estrutura biológica da criação dos seres vivos. Já existe. Então a gente chegou aqui com tudo sendo disponibilizado para a gente usufruir, com tudo sendo doado para nós, numa perfeita ordem de funcionamento, e perfeito não quer dizer agradável ao nosso desejo. Em alguns momentos não é agradável. Em alguns momentos, mesmo você não querendo, você faz uma ação que é muito prejudicial a uma pessoa e você vai receber o desamor da pessoa, mesmo não querendo, porque isso faz parte da vida. Você fez uma ação que prejudicou alguma pessoa devido à sua própria ignorância. Hoje você reconhece isso. Ok, cresceu. Porém, mesmo assim você fez a ação. Então você acolhe como sendo o resultado
que você necessita viver nesse momento. E esse é um dos níveis de desapego. Você largou o controle, você largou um ideal de vida e você acomodou o real da vida nesse momento. Então, o desapego, ele não é fruto do desinteresse pela vida, que eu vou abrir mão daquilo que eu gosto. Mas não, o desapego é fruto do conhecimento. Ah, mas eu quero assimilar o conhecimento de Vedanta. Começa por viver com a discriminação. Discriminação de como eu resolvo. Onde está a solução do meu problema? É o mundo realmente o problema? Então, se eu mudar o mundo, se eu mudar as pessoas, eu resolvo isso? A gente não muda ninguém, a gente inspira outras pessoas. E a gente nunca está no controle do próprio mundo. Eu tenho como mudar isso, me tornar uma pessoa hiperpoderosa e controlar o mundo? Eu não tenho. Então eu posso cair na real e parar de tentar controlar o mundo e fazer a minha parte. Eu tenho como ser melhor que todo mundo? Não. Então eu caio na real e paro de querer competir com os outros e começo a focar no meu nariz, a fazer o melhor do que eu posso. Eu posso viver 100% livre de algum tipo de divergência com outras pessoas? Dificilmente. Então eu posso focar em valores fundamentais que vão melhorar o meu caráter, a minha personalidade, vão me tornar uma pessoa mais agradável para tentar evitar isso. E eu vou continuar buscando aquilo que eu gosto e tentando evitar aquilo que eu não gosto. Só que se eu sei que não é o resultado de uma ação o provedor do meu bem-estar, eu não tenho compulsão. Eu não tenho essa luta, essa correria, porque eu não dependo disso, eu estou bem agora. Eu estou tranquilo agora. E é por eu estar tranquilo agora que eu vou executar o meu trabalho. E é por estar tranquilo agora que eu vou me relacionar com uma pessoa. E é por estar tranquilo agora que talvez eu tenha 60, 70 anos, que eu vou fazer uma faculdade, que eu vou fazer uma peregrinação. Mas não para ficar tranquilo. E sim porque eu estou tranquilo agora. A minha mente está estável, e isso é fundamental, essa preparação da mente. E eu consigo ver que a minha essência é uma quietude, é um silêncio, é uma consciência, que não é uma ideia, porque é aquilo que eu sou. E como a gente começou essa nossa conversa de hoje, isso está distante para muitas pessoas. Mas vai chegar um momento que a situação inesperada vai surgir. E toda a onda subjetiva daquilo que está dentro da sua mente, que condena, que fala, vai perder a força. E a sua mente vai fazer uma virada de 180 graus. E a mente se recolhe. E você consegue ver que essa sua natureza, ela não é afetada por tudo isso que está na sua volta. E esse é um outro nível de discriminação, né? Que a gente chama de Purusha e a Prakriti. O Purusha, o ser consciente. Aquele que é o conhecedor. E tudo que não é o conhecedor é aquilo que é conhecido. Essa é uma outra separação. O conhecedor não é afetado por aquilo que é conhecido. Esse é um nível mais profundo de discriminação. A discriminação que a gente está fazendo aqui é onde está a fonte verdadeira do meu bem-estar. E a pessoa que entende isso, ela já está um grande passo na assimilação. Por quê? Porque aí a jornada dela não é de motivação. A jornada é de conhecimento. Eu entendo isso. E devido a esse entendimento eu tenho desapego. Eu não tenho desinteresse sobre a vida. Mas eu entendo a impossibilidade do mundo prover essa paz permanente, e esse contentamento inabalável. E eu entendo a possibilidade de, através de um processo espiritual, eu encontrar isso na apreciação daquilo que eu sou. Porque se aquilo que eu sou não é alterado pelo mundo, eu não tenho o interesse de alterar o mundo como ele é. Eu tenho o interesse de desenvolver valores fundamentais, de ter uma estrutura de vida que me dê o suporte para viver aquilo que eu quero viver. Porém, eu estou preparado para momentos de perda, para momentos de sobe e desce, porque isso faz parte. Então eu sinto as emoções,
vou ficar alegre, vou sentir algum tipo de felicidade quando algo muito bom acontece, e quando tem uma perda, eu vou sentir a tristeza, posso sentir uma raiva, mas sei que isso faz parte desse movimento da vida. Mas além de tudo isso, a mente, ela se recolhe. Então, a pessoa que alcança o máximo de crescimento da vida, ela se libera do sofrimento. Não num plano celestial, no mundo ideal. Agora, porque ela encontra essa tranquilidade interna. E é dessa tranquilidade, dessa condição de estar em paz consigo mesmo, que não é a mesma coisa que estar deslumbrado. Não. Isso aí é uma pessoa que a gente tem que ter cuidado. A pessoa que está deslumbrada o tempo todo, olha, uma dica de professor, dá uns 2 passos para trás, bota os pés bem no chão, porque ali pode ter alguma coisa. Assim como a pessoa que se mostra completamente perfeita. Tenha cuidado, porque a pessoa está reprimindo um monte de coisa e normalmente quem se reprime muito, quando a coisa vem, a pressão vem com força. Então a gente dá 2 passos para trás, não condena as pessoas, mas tá com o cinto de segurança ali. Então esse é o processo. Muito bem. Essa é a parte que a gente precisa assimilar para podermos andar nesse caminho espiritual, não dependendo somente da motivação. Que bom que a gente tem a motivação, e a gente vai ter. A gente vai aprendendo, vai caminhando e se motiva. Mas só a motivação não segura uma pessoa. Você precisa ter a compreensão, essa discriminação. E é da compreensão, da discriminação do conhecimento que nasce o desapego, que nasce a devoção. Por isso essa tradição ela é tão única e é uma tradição de conhecimento. Não é uma tradição de crença. Tudo que foi falado passa pelo seu filtro, pelo seu intelecto e você deve fazer a reflexão. Será que realmente uma casa pode me dar paz permanente? Será que realmente a pessoa mais forte que existe na vida pode me dar um contentamento inabalável e uma segurança inabalável? Será mesmo? E a gente vai ver que não. Isso está aqui dentro da gente. Então, no momento a gente escuta o ensinamento, e em um outro momento a gente faz essa nossa preparação para viver livre do medo. Para vencer o medo, vencer o controle, sabe? Porque enquanto tiver um medo dentro de você, você não vai conseguir encontrar essa liberdade, porque o medo está te tolhindo a liberdade. E você, no momento certo, com o esforço certo, com a preparação certa, vai conseguir vencer esses medos que impedem você de olhar para si mesmo como uma pessoa suficiente, de olhar para a vida como o indesejável fazendo parte. Isso é um fato, não precisa ser um problema. Situações desagradáveis são fatos da vida. Não precisa ser um problema que eu preciso lutar demais para evitar isso. Eu sou uma pessoa inteligente. O que eu posso evitar, eu vou evitar. Mas tem coisas que são inevitáveis. Eu tenho um filho. Eu vejo que o filho está indo por um caminho errado. Pelo menos em cima da minha concepção, digamos que é um filho que é dependente dos pais, que está num momento de dependência. Eu vou sair do meu ponto de conforto e eu vou ter que lidar com essa situação. Mas olha que como é um filho a gente consegue lidar. Mas quando é algo mais próximo, o que está dentro da nossa cabeça, aí fica muito difícil, porque eu torno eu. Eu tenho uma identificação de uma visão, de um ideal perfeito. E aí, como é mais próximo, eu não consigo me distanciar. Eu não consigo acomodar uma emoção como raiva, uma emoção como tristeza. E o pensamento errado vem uma conclusão. Tem algo que está errado, mas o que está errado? A gente não aceita a alegria? É uma emoção. Por que a gente nega a tristeza? Por que a gente nega? Por que a gente nega que em alguns momentos a gente se sente frustrado? A gente queria muito alguma coisa. E a frustração é natural, é um desejo genuíno.
Agora, se você não tem a compulsão, você vive, você acomoda aquela situação. E se realmente o seu desejo é muito importante, você vai continuar. Pessoa que perdeu tudo agora, com a enchente aqui do Rio Grande do Sul. Pô, a pessoa tem um desejo genuíno de reconstruir a sua casa. Então a pessoa vai colocar. Mas a pessoa tira a autocondenação e ela olha que foi um efeito natural que levou a essas consequências. É desejável? Óbvio que não. Nunca é desejável a perda de uma casa que nos dá uma segurança importante. Mas agora aconteceu, então a pessoa pode entrar numa profunda depressão, numa profunda negação, ou transformar uma tragédia em um fato. Esse é um fato que aconteceu na vida da pessoa. E a pessoa que fizer essa transição da autocondenação para a acomodação, pode ter certeza que essa pessoa tem muita sabedoria. Em algum nível de vida, talvez não do conhecimento da sua própria natureza, mas no lidar com a vida, no se relacionar com a vida, essa pessoa tem sabedoria. Essa pessoa é um sábio, mesmo não tendo a aparência que a gente imagina ter. Mas pensa bem, tem gente aqui do Rio Grande do Sul que não está chorando. Chorou quando tinha que chorar, sentiu o que tinha que sentir, e agora está ajudando as outras pessoas e reconstruindo a sua vida e vivendo. Porque isso é o sentido, é viver. E se eu conseguir, o quanto antes, viver livre da sensação de carência, do desconforto de que eu acho sempre que tinha que ser diferente, eu me tornei uma pessoa sábia. E esse conhecimento tem o poder de dar para você a sabedoria. E se você entender, você é um sábio. Aqui, nessa vida, você se torna uma pessoa sábia. E isso não é com base na crença. Se você refletir o que foi falado aqui, você vai entender. Você vai ver que isso é uma preciosidade que não está disponível para todo mundo, mas está aberto para você. E se você entendeu e entender, você se torna um sábio. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harehi Om. Namastê. Tchau.